Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui nesta manhã para compartilharmos um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar no Salmo 42, versículo 5. Apenas um único versículo, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. O livro de Salmos, ele sempre relata as lutas dos seus autores, né? A luta do povo de Deus. E não somente as lutas, mas também suas alegrias, suas vitórias. Muitas vezes nós vemos o povo de Deus, muitas vezes cantando, outras vezes tristes, algumas vezes chorando, outras vezes adorando. Mas isso não acontecia só com eles, né? Acontece também conosco. E muitas vezes, ao olharmos para as situações ao nosso redor, situações do dia a dia, situações que nos afligem todos os dias, a nossa alma também se encontra abatida. E é muito difícil, às vezes, nós mantermos esse controle. É quando nós precisamos, muitas vezes, assim como o salmista perguntou para si mesmo. Ele não só falava com Deus aqui nesse salmo, mas ele falava com ele mesmo. E ele se perguntava: por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E isso não é um ato de fraqueza, mas sim um ato de fé. Porque quando eu me pergunto por que estás abatido a minha alma, é porque eu estou lembrando do nosso Deus. Eu estou me lembrando que Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos renova, é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá condições para passarmos por momentos difíceis e para também estar conosco em momentos bons, em momentos alegres. E é muito importante, às vezes, nós questionarmos o nosso próprio interior, porque quando nós fazemos isso, nós nos lembramos do nosso Criador, nós nos lembramos do nosso Deus, nos lembramos que Ele é Deus presente, socorro em meio às tribulações. Então, quando a nossa alma se encontrar abatida, que nós possamos nos lembrar sempre do nosso Criador, porque Ele disse na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, e que nós possamos adorar a esse Deus que tem aquietado a nossa alma e que tem nos trazido paz e que tem nos dito todos os dias: eis-me aqui. O Senhor diz para mim e para você: eis-me aqui. Então, que a nossa alma possa se firmar no Senhor, que a nossa alma possa se aquietar no Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, em meio a dias tão incertos, que a nossa alma venha descansar no Senhor, porque Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas em suas mãos, e que nós possamos louvá-lo, porque o nosso Deus é digno de toda honra e toda glória. Esse cântico diz que o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar as situações que nos afligem todos os dias. Basta nós crermos, descansarmos e esperarmos o Senhor. Tudo é possível ao que crê. Vamos crer na palavra do Senhor. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo
sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia, Senhor. E vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós todos os dias, pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, pelo irmão que está ao meu lado, pelo ar que eu respiro. Vamos dizer obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado. Agradeça ao Senhor aí onde você está. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada pela vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigada pelo pão que nos alimenta todos os dias. Pelo irmão, aqueles que estão distantes, pelos nossos irmãos familiares que estão ao nosso lado. Obrigada, Senhor, porque nós temos a paz que vem de Ti, obrigada porque quando a nossa alma está abatida e angustiada, o Senhor vem nos aquieta, o Senhor vem nos ensina, nos faz descansar em Ti. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor e nós Te louvamos, Te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado
abençoado o teu povo. Obrigada, Jesus, pela fé. Obrigada pela esperança de dias melhores. Obrigada porque o Senhor está presente conosco todos os dias. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, bem-vindos, tudo bem? Que bom, né? Podermos, mais uma vez, meditarmos um pouco mais na palavra do Senhor. Você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, se você ainda não fez a sua inscrição no canal da Igreja Presbiteriana Água Viva, por favor, faça, curta, ative o sininho lá de notificação, também comente, peça, faça algum pedido de oração e nós estaremos prontos para te atender e para orar por você e orar pelos pedidos que você apresentar, tá bom? Você é muito bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana Água Viva e espero que seja um tempo onde Deus vai falar ao seu coração. Quero desafiá-lo também ao final deste vídeo, caso Deus fale ao seu coração, como tem falado ao meu, quero desafiá-lo a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que Deus também abençoe outras pessoas por intermédio da sua palavra e desse instrumento poderoso que são as redes sociais. Então vamos lá, meditar hoje pela manhã num texto de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. É importante para você que não nos acompanha ou que teve pouco contato com o canal, que este mês estamos fazendo mensagens para os adultos e também as lições bíblicas para as crianças no mesmo texto, para que você, como pai, como líder da sua família, tenha condição de conversar e orar e dialogar com a sua família sobre temas relevantes e que farão a diferença na sua vida e na vida da sua família. É comum nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social, gastarmos muito tempo com internet, com TV, com muitas coisas para ocupar o nosso tempo. De modo que, pensando nisso, a Igreja Presbiteriana Água Viva está oferecendo a você, neste mês, um tema igual, tanto para os adultos como para as crianças, para que assim você e a sua família sejam edificados, para que assim você que é pai e que muitas vezes não sabe direito ou tem dificuldade de conversar e falar com seus filhos menores sobre a palavra do Senhor, você tenha condições de quebrar um pouco isso e aprender um pouco com aquilo que Deus já nos tem dado. Então, aqui mesmo no canal, assim que esse vídeo aqui terminar, vai entrar o vídeo com o departamento infantil, com o Ministério Infantil da nossa igreja, que vai também seguir a mesma linha. Então, ouça, ore, peça a Deus que fale ao seu coração, mas também que fale ao coração dos seus filhos, dos seus pequeninos, porque eles são extremamente importantes para Deus e para nós da Igreja Presbiteriana Água Viva também. Então, não perca esta saudável oportunidade de pensar em Deus, pensar na palavra do Senhor, à luz do que Deus tem falado aos nossos corações e aproveitando essa ferramenta poderosa que Deus tem colocado à nossa disposição. Tá bom? Vamos lá, texto, Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, o texto sagrado nos diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. A palavra do Senhor, ela é extremamente relevante e ela é extremamente atual. Esse texto de Mateus 4, esse relato da tentação de Jesus, ela é extremamente atual para os nossos dias, nos nossos dias. Ela é extremamente relevante nos nossos dias. Por quê? Porque a palavra do Senhor, nesse texto que nós acabamos de ler, mostram situações que são as vividas por mim e por você na nossa geração. Nós temos recebido a influência, né, da busca incessante por riquezas, a influência da busca incessante por poder, a busca incessante para não passar fome, para não passar por privações. E essas questões, elas vão entrando na nossa vida de maneira bem sorrateira, bem simplesinha, bem disfarçada, e de repente nós estamos sacrificando princípios, de repente nós estamos sacrificando valores, de repente nós estamos sacrificando o nosso modo de vida com Deus, o nosso testemunho, para adquirir esses 3 itens que eu acabei de falar. O sustento, né, para não faltar comida à mesa, o poder, a decisão, a última palavra, e finalmente ter riqueza, ter condições, almejar, sonhar, né? Estão aí os coaches, estão aí os influenciadores, estão aí um monte de gente que vai trabalhar, que está trabalhando e que vai na direção do sucesso. E quem é a pessoa de sucesso? A pessoa de sucesso é aquela que tem comida à vontade, não se preocupa com isso, porque o seu recurso ele é suficiente para ele pagar o que ele quiser. É também a pessoa de sucesso aquela que é influenciadora, que a sua palavra tem peso, que faz a diferença, ou seja, que tem poder. E finalmente, aquele cara que tem um carrão, que tem um bom dinheiro na conta, que tem uma estrutura que demonstra que ele é bem sucedido. E esse bem sucedido aqui é com aspas mesmo, porque nem sempre ter dinheiro, nem sempre ter comida, nem sempre influenciar as pessoas significa que você é bem-sucedido, que você é bem-aventurado. Tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro, e muito dinheiro. Mas são pobres de amor, são pobres de compaixão, são pobres no desejo sincero de servir a outros, são pobres porque não louvam a Deus, são pobres porque têm um coração que não é grato, e isso é muito ruim, porque fere princípios que Deus estabelece na sua palavra. E o meu objetivo aqui na manhã de hoje é justamente trazê-los a pensar um pouco sobre essas questões. O texto fala
lá que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado por Satanás, pelo diabo. E, irmãos, é importante lembrar que o diabo não é fake news. O diabo é real. O diabo realmente existe e ele trabalha todos os dias para nos derrubar, para nos desvirtuar, para nos mostrar um caminho que não seja o caminho da palavra do Senhor. Há uns anos atrás era comum, muito comum, ouvirmos falar em batalha espiritual. Tivemos este mundo tenebroso 1, este mundo tenebroso 2. Tivemos um conjunto de situações e um movimento. Aqueles que são mais experientes, né? Não vou dizer que são mais velhos, mas os que são mais experientes dentro do mundo cristão viveram esses movimentos que caíram em desuso, por assim dizer, e que quase não se fala. Mas uma das, para mim, atualmente, uma das estratégias de Satanás dentro da batalha espiritual, que é uma realidade, é fazer as pessoas acreditarem que ele não existe, ou se existe, está lá e tá indiferente às coisas. Mas, na verdade, é importantíssimo entendermos que é uma realidade, o diabo. Ele é real e ele trabalha todos os dias para lhe destruir, para lhe tirar dos caminhos do Senhor, para fazer você pecar, para fazer você dar asas à sua imaginação e ao seu desejo impuro e pecaminoso. Então, isso precisa ser combatido. E como combatemos isso? Jesus, na sua palavra, no relato, ele dá para nós a solução. Vamos lá? O texto diz: 40 dias e 40 noites, Jesus ficou jejuando e teve fome. Né? Teve fome e Satanás apareceu para ele com fome. Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Filho de Deus. E Satanás chega para ele e diz assim: transforma essas pedras em pães. E aí seria simples para Jesus fazer isso. Seria simples. Mas Jesus queria nos dar uma lição poderosa e importante, que é, citando a palavra, o próprio Jesus disse: nem só de pão o homem viverá. Irmãos, nem só de pão o homem viverá. Eu e você somos chamados a pensar nisso. Há uma busca assim frenética, né? Desvairada muitas vezes para e a justificativa é para não faltar o pão. Mas é importante lembrarmos que nem só de pão o homem viverá. Eu e você dependemos da ação do Senhor. Eu e você precisamos que Deus norteie os nossos passos, precisamos que Ele direcione a nossa vida. E olha, irmãos, é importantíssimo pensarmos nisso, porque a palavra nos chama a um compromisso com Ele. E mais importante do que a comida é você ter Jesus em seu coração, reconhecendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo que você depende dele para todas as coisas, reconhecendo que deve buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e depois todas as outras coisas nos serão acrescentadas, e é o que a palavra de Deus nos garante. Não é o pastor Rony que está lhe falando, mas é a palavra do Senhor que nos garante isso. A continuação do texto: o diabo levou Jesus a Jerusalém, no lugar alto, e ele pergunta: se és o Filho de Deus, dá ordem aos teus anjos. Dá ordem aos teus anjos. E aí, a gente, de novo, se depara com uma coisa que é extremamente presente nas nossas vidas, que é a questão do poder. Que coisa impressionante é a busca, é a sede por poder.
E às vezes você vê aquela pessoa que aparentemente é humildezinha, quietinha no lugar dela e tal, mas aquela pessoa, ela tem muitas vezes dentro de si uma sede de poder. E às vezes o poder, a sede de poder desenfreada, ela é maquiada, né, por uma falsa humildade, por uma falsa ah, tranquilidade, assim, sabe, das coisas. E não é bem assim. A pessoa quer influenciar, ela quer que a palavra dela tenha, prevaleça, né? Tenha predominância sobre as outras. E aí eu fico pensando, vocês já pararam para pensar, ou vocês conhecem alguém, ou vocês mesmos, será que não são vocês mesmos essas pessoas? Que aí você chega para falar para alguém, oh, eu quero te ajudar, eu vim aqui para te avisar disso, daquilo, por causa disso, por causa daquilo outro, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Mas olha, eu inclusive quero que você nem conte a ele que eu te falei essas coisas, porque eu quero o seu bem. Ele é meu amigo, mas eu quero o seu bem. E aí quando a pessoa cria esse cenário todo, a pessoa vai e planta a ideia dela. E você, muitas vezes, ingenuamente, pega aquela ideia dela como sendo a verdade absoluta e transforma aquilo em algo que você vai defender, em uma bandeira que você defende. E você, assim, sem pensar direito, você acabou se tornando um marionete, um fantoche na mão daquela pessoa. Porque agora a opinião dela é que vai ditar o seu comportamento, a sua atitude e a maneira como você vai se comportar diante daquela situação ou outra. E muitas pessoas elas fazem isso conosco anos e anos consecutivos. E nós vamos cedendo. E aí, de repente, você se vê numa situação, às vezes, até de nem conseguir decidir alguma coisa sem ouvir aquela pessoa. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a superar isso. Existem sim pessoas que são instrumentos de Deus na nossa vida. Nosso pai, nossa mãe, homens e mulheres que Deus levantou na sua igreja, no seu reino, que fazem sim influência na nossa vida, que nos influenciam sim, e essas pessoas são muito bem-vindas. Mas o que é que não pode ser bem-vindo? Quando aquelas pessoas, ou aquelas ideias, ou aqueles princípios que aquelas outras pessoas semeiam na nossa mente, eles ferem a palavra do Senhor. E quando fere a palavra do Senhor, ainda que eu possa fazer, ainda que eu tenha condições de fazer, ainda que eu tenha poder para fazer, eu não devo fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus vem em primeiro lugar. A palavra de Deus ela deve nortear primeiro as coisas, e não o contrário. E aí qual foi a resposta de Jesus? No versículo 7 do capítulo 4 de Mateus. Ele diz: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente, ainda que você possa fazer. Porque Jesus ele podia, sim, fazer aquilo que Satanás estava pedindo que ele fizesse. Se jogar do pináculo lá, do ponto mais alto, e dar ordem aos seus anjos, e antes que ele caísse ao chão, os seus anjos o sustentariam e não deixariam que ele se machucasse. Ou ele, se quisesse, poderia planar, né? E sem cair, sem se machucar. Porque ele governa todas as coisas. Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Mesmo tendo poder sobre todas as coisas, mesmo tendo poder de transformar a pedra em pão, mesmo tendo poder de se jogar de lá, do pináculo do templo, e o anjo segurá-lo, para não deixar ele se esborrachar no chão, Jesus preferiu cumprir a palavra.
E a palavra diz não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí é uma reflexão para a minha vida e para a sua. Quantas coisas eu e você podemos fazer, mas que não devemos fazer. E não devemos porque é uma tentação a Deus, né? É você se colocar numa posição de risco absoluto e de colisão direta e frontal com aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida e que está expressa na sua palavra. Por fim, no versículo 8, Satanás fez o seguinte: levou novamente o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Irmãos, quantos de nós, né, não sofrem porque querem muito ter as coisas? Quantos de nós já não perdemos noites de sono? Noites inteiras de sono, pensando no que ter, em como ganhar mais e mais e mais. Ainda ontem eu estava conversando com uma pessoa e falou: rapaz, eu estou sem entender para que a gente planeja uma coisa. Eu falei: por quê? Ele falou: rapaz, a gente planeja, aí quando você consegue o que você planejou, imediatamente você se esquece daquilo e você já está sonhando com outra coisa e outra e outra e outra e outra. E aí dá uma sensação ruim, uma sensação de vazio, uma crise muito grande. Eu estou doente, eu estou estressado, eu estou depressivo, porque eu vivo, eu anoiteço e amanheço pensando em ter as coisas, pensando em ter poder. Esse irmão com quem eu estava conversando é um evangelista de uma igreja histórica. E ele falou para mim: pastor, eu não aguento mais. Eu estou doente, eu vivo uma vida de fachada. Eu sou evangelista dessa igreja, mas eu vivo uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus, porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter poder, eu faço qualquer coisa, eu fiz um monte de coisa para me sobressair sobre os outros, para ter a minha credencial de evangelista. E agora, para garantir que eu sou alguém de sucesso, eu preciso ter dinheiro. E isso está me consumindo. E o que eu falei para ele foi o seguinte: meu irmão, entenda que o Senhor nos chama para servi-lo. E qualquer coisa que te adoeça, qualquer coisa que vire peso na sua vida, qualquer coisa, há uma possibilidade enorme de que essas coisas não venham de Deus, que seja uma cilada de Satanás para destruir a sua vida, para destruir o seu casamento, para destruir a sua família. E às vezes são até os afazeres da igreja. Sim, muitas vezes são os afazeres da própria igreja. Quantas igrejas se perdem a sua visão, perdem a sua filosofia de ministério, negociam a sua filosofia de ministério, porque saem de uma situação de dificuldade financeira e rapidamente eles começam a erguer, subir, e dali a pouco, quando era difícil as coisas, quando não tinha dinheiro, o povo estava unido, orando, jejuando, buscando a face do Senhor, evangelizando e falando de Jesus, servindo a comunidade, todo mundo junto, passando pano no chão, varrendo a porta da igreja, tirando lixo, juntando. Quantas igrejas já começaram assim? E à medida que elas vão conseguindo uma condição melhor, porque Deus vai acrescentando outras pessoas para contribuir, para somar no reino, essas pessoas e essa igreja se perde. E sabe como ela se perde? Ela se perde porque ela deixa de orar, ela deixa de ler a Bíblia, ela deixa de expor as Sagradas Escrituras e o povo perde a visão daquilo que é o centro, que é a glória do Senhor.
E aí se torna uma igreja rica, que tem dinheiro, mas que não tem oração, que não tem busca incessante da palavra do Senhor, que não tem busca incessante da vontade de Deus, e caiu na armadilha de Satanás, porque deixou de ser aquela igreja poderosa no Senhor. E aí, Jesus, em resposta a Satanás, quando ele chama Jesus e oferece os reinos do mundo, e oferece todo o poder e toda a influência do mundo, Jesus fala para ele: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Concluindo aqui, irmãos, a minha breve palavra de hoje pela manhã, eu quero desafiá-lo a pensar nisso. Desafiá-lo a entender que Satanás está vivo e pronto para destruir a sua vida. Primeira coisa. Segunda coisa, não deixe que a busca pelo alimento afaste você do centro da vontade do Senhor. Terceiro, não deixe também que o poder, a sede por poder, a sede por influência, te afaste do Senhor. Por fim, não deixe, e quarto e último ponto, não deixe que a busca pelas riquezas, a vontade de ter, seja maior do que a vontade de ser alguém em Cristo Jesus. Seja um servo do Senhor, que combate a esses 4 princípios que Satanás tem tanto estabelecido na nossa sociedade. Não se deixe levar. Seja influente, sim. Seja poderoso em Cristo, sim. Em Cristo. Influencie as pessoas nos caminhos do Senhor através da palavra e não da sua vontade. E faremos a diferença no Jardim Dom Fernando II e aonde o Senhor nos chamar. Deus tem nos abençoado muito. Temos vivido dias de paz na nossa igreja. Temos vivido dias de crescimento na nossa igreja. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor por isso. Mas é também tempo de vigiarmos. É tempo de orarmos. É tempo de não esmurecer. Não esmurecer. Se há alguma conquista até aqui, se há algum sucesso até aqui, se há alguma conquista financeira até aqui, tudo isso aconteceu para a glória do Senhor e de mais ninguém. Portanto, glorifique e exalte o nome do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por a sua família. Eu quero orar por sua vida. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Vamos orar. Pai bondoso, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor, buscando a tua face, pedindo ao Senhor que nos livre das ciladas de Satanás, pedindo ao Senhor que não nos deixe sucumbir a essas armadilhas que estão no nosso caminho todo dia, o dia todo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, guarda os nossos desejos, Senhor. Que eles estejam todos submetidos ao Senhor e à tua palavra. Ajuda-nos, guarda-nos e protege-nos, em nome e para a glória do Senhor mesmo. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique assim a sua palavra em nossos corações. Forte abraço, bom domingo, bom almoço. E quando essa pandemia passar, me chame, eu vou lá. Abraço, queridos. Deus abençoe.